Bom, queridos, é o seguinte, na aula passada eu iniciei a minha fala conversando com vocês sobre o casamento no culpativo, né? Eu até cheguei a mencionar algumas informações acerca desse ritual. Eu não mencionei aqui a leitura dos dispositivos, mas aí depois vocês podem verificar a partir da redação do artigo 1540, tá? São dispositivos bem específicos que vai direcionar a nossa interpretação. Mas só retomando, para que vocês não esqueçam, para ficar bem claro, tá? Esse casamento, ele é uma exceção. Por quê? Porque os interessados, vamos imaginar, tomando como exemplo o João e a Maria, eles têm interesse em querer, só relembrando, né, a nossa última aula, eles têm interesse, por exemplo, em querer constituir algumas testemunhas para testemunharem acerca de um pedido formal de celebração de casamento. Por que isso? Porque pode ser que algum deles, não necessariamente os dois, pode ser que, por exemplo, o João esteja vivenciando uma situação excepcional a tal ponto de enquadrá-lo em um contexto de situação de iminente risco de vida. E esta situação que vocês devem estar recordados, que eu comentei na terça, que pode direcionar, quer seja para uma situação, por exemplo, de uma eventual enfermidade, que pode ser uma situação, de repente, que direcione para um crime, um eventual crime de ameaça, tá? Então, o que acontece, gente? Essas situações, de uma das partes, que eu vou chamar de contraentes, né? A lei mesmo fala isso, está vivenciando atualmente. Claro que isso é uma situação excepcional, porque, regra geral, eles têm que voltar ao cartório para dar andamento ao trâmite da celebração. Mas, em virtude de estar perpassando este cenário excepcional, isso faz com que eles, indubitavelmente, solicitem, né, a presença de 6 testemunhas, só me ajeitar aqui na cadeira, para que eles, obviamente, solicitem a presença de 6 testemunhas, parentes ou não, tá? Para que ali façam parte de um ritual com a natureza, com o propósito único e exclusivo de testemunharem acerca desse trâmite, desse ritual de celebração. Claro que eu falei anteriormente para vocês que essas testemunhas podem ser parentes ou não. E eu chamo a atenção principalmente em se tratando de parentes, tá? Normalmente, os parentes, até a lei está falando isso, tem um dispositivo aí que depois vocês vão ler, normalmente não pode figurar como testemunha qualquer parente, quer seja consanguíneo ou por afinidade, até segundo grau, tá? Então, quer dizer o seguinte, que parentes consanguíneos, principalmente os consanguíneos, né, que figurarem acima de terceiro grau, ou seja, terceiro grau em diante, podem fazer parte do ritual no compatível, tá? Abaixo disso é uma situação de impedimento. Então, a providência de imediato. Eu preciso estar vivenciando uma situação de excepcionalidade, de repente o João, por exemplo, né? Ele deve transparecer desta situação para as testemunhas. Detalhe, meus amigos, tem que haver uma unanimidade. Não pode, por exemplo, só a testemunha X levar em consideração que realmente existe esse contexto, né? E ela realmente está levando a crer, está entendendo que o João se encontra numa situação de iminente risco de vida, mas o seu discurso não é a mesma coisa do discurso da outra testemunha. Não pode haver divergências de análises, de interpretações. Pelo contrário, as testemunhas devem estar na mesma sintonia. Tá? Então, se realmente isso acontecer, se uma das partes estiver vivenciando, se todas as testemunhas realmente formalizarem o seu notório reconhecimento, entenderem que existe ali um contexto excepcional, é claro que esse ritual vai apresentar uma eficácia. Ele será, obviamente, reconhecido. Porém, o que eu falei para vocês na aula anterior? Não basta somente o ritual acontecer. Eu preciso também levar a discussão para a justiça. E lá é que definitivamente deverá ser sacramentado o deferimento final.
É lá que definitivamente o juiz deverá se posicionar, se realmente confirma ou não aquele prévio ritual que outrora foi realizado, acerca da chamada do rito no culpativo, tá? O juiz, meus queridos, ele vai, em primeiro lugar, ouvir as testemunhas. É uma oitiva, né? Tem um prazo, professor, para que o juiz receba essas testemunhas? Como é que vai isso acontecer? Esse pedido, que normalmente vai ter que figurar, vai ter que formalizar, vai ter que chegar até o judiciário. O juiz ele vai receber esse pedido e vai ouvir as testemunhas, né? As 6 testemunhas, todas. E vai querer saber realmente das testemunhas se, por exemplo, o João parecia ou se encontra realmente numa situação de iminente risco de vida, se realmente eles se declararam por casados, se todo aquele ritual foi feito de uma forma com embasamento na norma, né? Se tudo ocorreu ali conforme determina a lei, tá? Ao mesmo tempo, os discursos das testemunhas, repito de novo, têm que estar figurados de uma forma linear, harmônica. Não pode haver dissensos. Se isso realmente acontecer de uma forma satisfatória, o juiz ele depois vai querer ouvir as partes contratantes, ou seja, o João e a Maria. Primeiro o juiz escuta as testemunhas, para logo em seguida ouvir os interessados, tá? Que isso normalmente também tem um prazo, para eles normalmente há 15 dias, né? Depois que o juiz ouvir as testemunhas, aí posteriormente vai ouvir os contratantes. Quando o juiz ouvir as partes contratantes, o João e a Maria, ele também vai querer saber por que razão eles não se adequaram aos moldes comuns, à regra geral. Eles poderiam muito bem ter voltado ao cartório competente e ter dado continuidade ao rito da forma ordinária, tá? Não se esqueça, toda vez que eu falar rito ordinário, é a forma comum, considerando a redação lá dos dispositivos que nós estudamos, do 1525 até o 1538, tá? Todo aquele procedimento comum, burocrático. E aí o juiz vai ouvir. Claro que as partes contratantes também vão ter que expor as suas provas, o João vai ter que comprovar que realmente se encontrava durante aquele momento uma situação excepcional, de iminente risco de vida, sofreu uma ameaça, que realmente passou por uma etapa de enfermidade e que atualmente ainda continua, tá? Pode ser que isso ainda continue, tá? Aí o juiz posteriormente vai dar a palavra ao Ministério Público, também que vai se manifestar e no final vai ter uma decisão, vai lavrar uma sentença. Claro, meus queridos, a gente torce que essa sentença, a gente faz figa, né? Para que este posicionamento do juiz seja positivo, né? Para que realmente o juiz chegue à sua interpretação e entenda, verdade. O João perpassou por uma situação de iminente risco de vida, o ritual realmente foi realizado de uma forma com base no que a norma defendeu, tudo ali foi realizado de uma forma clara e evidente. Esta sentença vai estar embasada em todos os meios legais de provas apresentados. Depoimento das testemunhas, depoimento dos contratantes, as provas documentais, algum laudo clínico, algum boletim de ocorrência, e aí o juiz vai ter que se posicionar. Para que depois ele proceda ao registro dessa decisão no cartório competente, para que garanta justamente essa publicidade, reconhecendo o ritual não compatível. Tá? Perguntas. Essa modalidade se dá. Peraí, que eu tô com. Essa modalidade não se dá em caso de. Não. Boa pergunta, Marcos. A moléstia grave tem uma diferença para o não culpativo. A pergunta é muito legal. A moléstia grave, a enfermidade lá, já está dizendo, né? É de natureza coacide, né? Que vai comprovar naquele laudo pericial, grave a tal ponto da pessoa se tornar inapta, inclusive de se locomover. Muito embora você se lembre que eu falei na aula passada, a pessoa está na sua sã consciência. Ela tem conhecimento dos seus atos, mas ela tem uma incapacidade física, tá? E aí ela solicita autoridade até ela. Aqui é diferente. O ritual não compatível, a pessoa não está com enfermidade grave. Ela pode até estar com enfermidade, mas pode ser moderada, pode ser no início. Quem vai nos informar isso, meu querido Marcos, são os laudos clínicos, tá? Não é de natureza grave, que a deixou aquela parte
incapacitada fisicamente. Já é uma diferença para a moléstia grave, né? A gente já verifica a diferença pelo laudo clínico, pela prova pericial. Pergunta sua fundamental, tá? Eu aplaudo a sua pergunta porque, para a justiça, o juiz vai ter que colocar o óculos dele e vai ter que verificar, peraí, essa enfermidade aqui, o senhor, por exemplo, está com câncer, está no estágio inaugural, a qualquer momento o senhor irá se submeter à futura quimioterapia, radioterapia, né? Mas o senhor não está ainda sofrendo a natureza grave. Está numa iminência, né? Aí, o João, por exemplo, ele vai ter que juntar isso aos autos. E antes de juntar os autos, ele já informou a testemunha. As testemunhas, quando chegarem lá com o juiz, não, o senhor Francisco, aliás, o senhor João, perdão, ele está no estágio, ele conseguiu comprovar para nós essa situação de iminente risco de vida. A sua enfermidade, por exemplo, ele até apresentou no dia do ritual, tá? Então é uma grande diferença. Normalmente é a natureza dessa enfermidade que vai diferenciar da moléstia grave para o não compatível. Quem vai, obviamente, dar essa certeza e vai direcionar essa diferença são os laudos, tá? Além disso, Marcos e companhia, uma grande diferença do não compatível para a moléstia grave é que na moléstia grave, você se lembra, e os demais, que lá vai existir as autoridades, né? Tu te lembra que vai celebrar o juiz de paz, o senhor tabelião, eles vão até onde a pessoa está internada, por exemplo. Pode ser que o João, mesmo incapaz, ele está com uma incapacidade física, ele está internado, mas não tem problema nenhum, o juiz de paz vai até ele. Tá? Aqui no culpativo é diferente. Eu estou vivenciando esse contexto emergencial, excepcional, eu, de repente, posso até excluir as autoridades competentes. Olha que curioso. Basta que eu esteja presente, ou, digamos assim, ao vivo e a cores, né? Esteja presente perante as minhas testemunhas. O importante no culpativo aqui é eu me declarar por casado, juntamente com a Maria, e transpareça para todas essas 6 testemunhas a atual situação que eu estou vivenciando. E eu posso até descartar a presença do juiz de paz e até do cartorário. Eles não necessariamente vão fazer parte daquele ritual. Tá? Agora, sempre levando em consideração, que uma hora travou aqui, né? Sempre levando em consideração. Quando eu me direcionar para o judiciário, não esqueçam, eu descartei a presença das autoridades durante o ritual. Mas o juiz, de repente, pode querer tomar ciência das informações, dos depoimentos, se é o que realmente vai acontecer. Tá? Normalmente os alunos me perguntam, professor, basta só o ritual para eles já estarem com a celebração definida, acabou? Não. Vamos ainda precisar do auxílio do juiz para garantir a veracidade, para tomar conhecimento do ritual, formalizar isso em sentença. Tá? Então é uma grande diferença. E normalmente alguns me perguntam qual é a diferença. Uma das diferenças é essa. Na moléstia grave eu tenho as autoridades. Aqui no culpativo eu descarto. Não vou precisar delas aqui no ritual da celebração. E a outra diferença é que no culpativo eu vou precisar do auxílio do juiz, do judiciário. Não necessariamente eu vou precisar lá na moléstia grave. Tá? Tudo certo, Marcos? Deu para entender a diferença, né, entre um ritual e outro? Normalmente eu vou precisar dessas peculiaridades, né, desses meios de provas. Agora, por favor, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, não esqueçam de uma coisa, tá? Depois eu convido depois a vocês lerem os artigos, lá no 1540. São 6 testemunhas. Cuidado, não pode ser nem mais nem menos. Podem ser seus parentes? Podem. Acima de segundo grau, ou seja, terceiro grau e diante. Se forem consanguíneos ou por afinidade, tá? Abaixo disso, não pode, é impedimento. Não esqueça desses detalhes, tá? Depois, as testemunhas vão ser direcionadas para o judiciário, vão ser ouvidas lá, haverá uma oitiva, elas vão ter que formalizar aquele ritual pelas quais elas participaram. Elas vão ter que informar que realmente foram convocadas, que o João se encontrou em situação de iminente risco de vida, que ele apresentou alguma
prova cabal, tá? O discurso das testemunhas tem que ser unânime, não pode haver discordância, porque pode haver uma contradita, né? O próprio Ministério Público pode solicitar, e aí a sentença pode ser negativa, tá? A futura sentença do juiz. Depois disso, o juiz vai ouvir as partes contratantes e no final vai se posicionar, tá? Outra coisa, me lembrei agora, se o juiz entender que a sentença é negativa, as partes podem recorrer, o João e a Maria. Pode ingressar com recurso, tá? Perfeitamente possível. Ou, se não quiserem recorrer, pode voltar aos trâmites ordinários, só que detalhe, eles vão ter que fazer tudo de novo. É uma nova habilitação com muito mais onerosidade, tá, gente? Teve um aluno que me perguntou, professor, se a sentença for negativa e eles não quiserem recorrer, uma coisa é certa, o juiz ele manda registrar a sentença dele. Positivo ou não? Tem até um artigo que está falando isso daí. O registro da decisão em sede de cartório. Porém, fica a critério. As partes podem recorrer, as partes, de repente, podem votar uma nova habilitação nos modos ordinários, mas se votar tudo de novo, os senhores e as senhoras já sabem, é com muito mais onerosidade, tá? E outra coisa também que eu me lembrei, tem até um dispositivo que fala, se de repente o João, no decorrer do devido processo legal, vamos imaginar que já está tramitando a ação, e o juiz vai ter que analisar, né, o pedido no culpativo, né? Se de repente o João, sofrendo daquela enfermidade, tá, gente? Se ele vier a melhorar, é possível, né? É possível que ele venha convalescer. A lei está dizendo isso daí pra gente, a jurisprudência já nos informa. Se o João, de repente, vier a convalescer, a melhorar desse tratamento, vamos imaginar que ele perpassou por um tratamento de câncer, né? Quimioterapia, e graças a Deus foi com bom êxito. Ele transpareceu para as testemunhas no primeiro momento, realizou o ritual no culpativo, ingressou no judiciário, só que no devido processo legal, graças a Deus, ele se recuperou. O que acontece, gente? O juiz ele pode extinguir o processo e pode convidar o João e a Maria a voltarem a se habilitar lá nos moldes ordinários, lá na regra tradicional, tá? Obviamente que aí eu vou precisar também formalizar o laudo que vai me atestar a minha recuperação. Eu vou ter que juntar no processo. Tudo bem, queridos? Não basta somente me recuperar, eu também preciso comprovar esta minha recuperação, tá? Aí eu volto novamente para a regra geral. Toda vez que eu falar modos ordinários, já sabem, regra geral da habilitação e da celebração do casamento, tá? Tem até um artigo que está falando sobre isso aí, e aí vocês depois vão ler também com calma. É possível que uma das partes venha a convalescer, venha a melhorar, e aí se isso realmente acontecer, eles voltam para a regra geral, tá? Tudo tranquilo? Então, este é o chamado ritual no compatível. As pessoas podem eleger testemunhas, se declararem viva voz por casados, né? Mas não é o suficiente. Mesmo que todos assinem aquele ritual, participe daquele ritual, naquele dia, naquele horário, mas eu depois vou ter que buscar o auxílio do judiciário para reconhecer o meu ritual. Tá, meus amigos? Cuidado. O judiciário, ele precisa tomar ciência desse ritual para garantir o registro futuro, para garantir a fé pública. Não basta somente, eu estou aqui na fibra, eu vou juntar 6 testemunhas e já vou me declarar por casado. Pronto. Não, gente. Aí eu tenho que também burocratizar isso. Eu tenho que realizar o trâmite perante o judiciário, desde que eu comprove a minha situação de desde que eu comprove a minha situação de iminente risco de vida e junte os documentos plausíveis essenciais, tá? E as testemunhas também têm que estar com o discurso unânime. Não pode haver dissenso de discurso. Isso é importante, tá? Tranquilos e tranquilas, deu para entender o ritual não compativo? Tranquilo, meus queridos. Deixa eu ver. Ana Clara, Ana Carolina, Daniele, tudo bem? Marcos, Lucas, tá? Ó, eu queria agora continuar falando de uma outra modalidade, tá bom? É o chamado casamento por procuração. Caso tenham dúvidas, por favor, perguntem, tá? Porque aí eu não gosto quando meu aluno tenha dúvidas. Leve dúvidas para casa. O momento é agora, tá? Gente,
Essa modalidade aqui é uma modalidade que, inclusive, um cliente meu, ele perpassou no mês de março. Aliás, mês de março não, ele perpassou no mês de maio. Mesmo com o cartório suspenso, mas o procedimento online, que você sabe que já tem um provimento 100, né? Do 100IJ, que o procedimento do trâmite de realização de casamento, divórcio, agora também pode ser online. Isso eu vou discutir lá na frente, mas aqui também foi uma situação atípica. A procuração eu também posso lavrar para que uma terceira pessoa venha adentrar nesse ritual, que ritual, gente? Ritual da celebração, e venha figurar aquela pessoa como representante, porta-voz daquele determinado mandante, daquele determinado interessado. Vamos imaginar, de novo, o nosso exemplo do João e da Maria, tá? Se de repente o João não tiver condições de voltar ao cartório juntamente com a Maria, naquele dia, naquele horário, naquele local, com base nas regras ordinárias que nós já conhecemos, né? Lá do 1533, que a gente já estudou isso. Então vamos imaginar que o retorno do casal vai acontecer depois do dia 10 de outubro. Tá? Eles precisam voltar ao cartório depois desse dia para dar andamento na sua celebração. Mas, infelizmente, durante esse intervalo, o João, né, infelizmente, ele vai perpassar por uma situação excepcional. Por que uma situação excepcional? Vamos imaginar, por exemplo, que o João ele vai ter uma viagem, vai perpassar por uma cirurgia, vai ter que acompanhar também um ente querido, enfim, algum contexto que vai fugir da regra do cotidiano dele, do João. Ao invés dele comparecer pessoalmente com a sua futura esposa depois do dia 10 de outubro para fechar a celebração do seu casamento nos moldes ordinários, o João, o que que ele vai fazer? Ele vai ter uma exceção. Ele vai perpassar por uma situação excepcional antes disso. Ele vai se ausentar, tá? E aí, gente? Já sabe que vai ter um ritual para cumprir, logo logo. A providência de imediato é constituir um representante, um mandatário, um procurador, tá? Munido, indubitavelmente, esse mandatário de uma procuração. E com base nessa procuração que esse mandatário vai receber, é lógico que vai estar outorgando poderes para que esse mandatário compareça com a Maria naquele dia, naquele horário, lá naquele cartório depois do dia 10. E venha formalizar a celebração do casamento, tá, gente? Agora, o que que eu quero que, por gentileza, vocês que estão nessa sala aqui, não esqueçam, tá? Vocês todos. Vamos imaginar que eu sou o João, eu estipulei, eu outorguei esse mandato, vamos imaginar aqui, por exemplo, para a Daniele, tá? A Daniele está figurando como mandatária, é uma terceira pessoa, ela é muito amiga da minha futura esposa, da Maria, tá? A Daniele aceitou o convite de ser mandatária. Eu e Daniele, nós vamos amanhã ou depois a um cartório competente, o cartório, que obviamente considera a circunscrição do domicílio do casal, e ali eu vou formalizar um documento para ela, outorgando justamente este dever, este ônus, né? Chamado mandato, Daniele. Depois do dia 10 de outubro, eu quero que você compareça munida desta procuração, que hoje é dia 17, né? Eu estou te outorgando este poder. Porque você sabe, né? A Maria te explicou, eu não vou poder comparecer, eu tenho, por exemplo, um ato para fazer, uma viagem, um procedimento de cirurgia, enfim. Eu tenho minhas razões próprias, tá? A Daniele vai ser a mandatária, ela vai estar munida desta procuração. Ela vai ter uma tarefa a cumprir, um dever de casa. E juntamente com a Maria, minha futura esposa, ambas a comparecer depois do dia 10 de outubro lá nesse cartório competente, o mesmo cartório que iniciou a minha habilitação propriamente dita do ritual. Tá? Um aluno me perguntou, qual é o cartório, professor? É o mesmo cartório que iniciou o trâmite da habilitação do casamento,
os moldes ordinários. Beleza, a Daniele já sabe disso, ela já está com a procuração, que hoje, dia 17 de setembro, nós já firmamos, eu e ela, tá? Beleza. O que acontece, gente, é o seguinte, eu, mandante, sou o João, tá? Pode ser que até outubro, o que estava tudo programado, tudo acertado, de repente não vá mais acontecer aquilo que estava previamente acertado. Ou seja, se eu tinha uma viagem para realizar, de repente haverá um cancelamento. Se eu tinha uma cirurgia para fazer, vai ter que ser redesignada. Enfim, o que era para acontecer não vai mais acontecer. O que eu vou fazer, gente? Eu, já que sou mandante, eu posso muito bem realizar a revogação desse mandato. Detalhe, eu posso revogar de forma unilateral, não necessariamente eu vou precisar chamar a Daniele. Olha, Daniele, vem aqui, eu vou revogar. Não. A revogação do mandato, meus amiguinhos e minhas amiguinhas dessa sala, eu posso revogar de forma unilateral. Não necessariamente eu vou precisar informar a Daniele que eu vou revogar o mandato. Isso aí é um atributo, é uma tarefa que compete, já havia falado, eu vou repetir, de forma unilateral, tão exclusivamente, tão somente ao mandante. Ele não precisa, numa linguagem coloquial, buzinar no ouvido da mandatária, que no caso é a Daniele, né? Olha, eu vou revogar o mandato, tá, Daniele? Não, eu posso revogar a hora que eu quiser. Muitas das vezes, o João, eu no caso, eu revogo o mandato com o propósito de já querer me antecipar a terminar, a concluir o trabalho nesse cartório, em sede de finalizar já a celebração do meu casamento. Muitas das vezes as pessoas agem nesse intuito, tá? Por que você vai querer revogar o mandato? Porque não só vai mais acontecer aquele episódio, mas também eu quero me antecipar, eu quero já realizar o ritual, quero finalizar a celebração do casamento. Isso realmente pode acontecer. Eu hoje estipulei esse mandato para ela, outorguei, né? Vamos imaginar que amanhã me arrependa. Vou lá no cartório, que foi o mesmo cartório que lavrou o mandato, confeccionou, e aí eu vou ter que revogar. Como é que eu revogo, professor? O que revoga esse mandato? É um novo mandato. Você até estudou isso, né? Eu acho que no estudo dos contratos, né? Mandato, revoga mandato. Escritura, revoga escritura. Daí a até a titia Joana, o tio João explicar. You are currently the only person in this conference. Oi, gente. Oi, desculpa, caiu aqui a conexão. Estão me ouvindo, né? Teve aqui uma queda de sistema. É que, regra geral, gente, espera aí que daqui a pouco eu apareço aqui. Deixa eu continuar. O que vai acontecer? Este mandato que vai ser revogado por um outro mandato, tá? Regra geral. Não necessariamente a mandatária, que é a Daniele, ela vai saber de antemão que eu revoguei, tá? O que pode acontecer nesse caso? Eu revoguei, mas não necessariamente já vou avisá-la. Eu posso tranquilamente, depois que eu tiver revogado, resolver me antecipar na celebração do casamento, tá? Isso é perfeitamente possível. Só que o que acontece, gente? O que acontece muitas das vezes? Eu revogo, tá? Eu revogo com o intuito único e exclusivamente de ter celebrado esse casamento, só que, infelizmente, tá? Agora voltou aqui a imagem. Só que, infelizmente, eu revoguei, eu tenho que agir da boa fé. Por quê?
Porque se eu me antecipei à minha celebração do meu casamento, vocês imaginem, por exemplo, se a Daniele, munida desse mandato, voltar ao cartório competente depois do dia 10 de outubro, juntamente com a Maria, e para sua surpresa, o tabelião vai dizer para ela: olha, senhora Daniele, a senhora está com esse mandato aí, mas o seu Ari, já, além de ele ter revogado o mandato, ele inclusive já sacramentou o ato da celebração aqui perante o nosso cartório. Todas as vias, a celebração aqui está concluída. Eu acho que isso é um grande constrangimento, né, queridos, para a mandatária, que é ela, né? Você imagina, por exemplo, se a Daniele, ela mora em outro município. Todos esses contratempos de deslocamentos, isso é um grande constrangimento. A Daniele pode, se for o caso, até buscar o aparato judicial para fim de solicitar até uma indenização, né? Indenização para fim de deslocamento, transporte, no caso, indenização material, né? E fora a indenização moral, né, gente? Porque existem os direitos e deveres dos mandantes e mandatários. Eu também descumpri, eu desrespeitei a norma de caráter público. Cabe dano moral. Por isso que eu até coloquei aqui no material de vocês uma súmula, a súmula 37 do STJ, né? Está até aí no item 6.3 do material de vocês. Depois vocês vão ler. A Daniele se sentir prejudicada, não só materialmente, com os gastos que ela obteve, deslocamento, passagens, mas também ela pode pleitear o dano moral em virtude dela estar no ofício de mandatária. Infelizmente, o seu ato foi desrespeitado, o seu dever. E ela pode também pleitear isso, tá? Em sede moral. Então, onde eu quero chegar? Resumo da ópera, já dizia o velho ditado popular. Futuros mandantes, quem um dia pretender formalizar uma procuração com uma terceira pessoa para que celebre futuramente o seu casamento, juntamente com o seu pretendente ou sua pretendente, não tem problema. Você pode constituir uma procuração, você pode constituir um mandatário, mas cuidado. Se você, de repente, voltar atrás e querer revogar o seu mandato, é direito seu enquanto mandante. Você pode revogar todo e qualquer momento que você quiser. Porém, da feita que você revogar, se de repente o mandante se antecipar, querer já ter sacramentado a celebração do casamento, é um direito dele querer já se antecipar. Haja da boa fé. Não tenha esse grande problema na sua consciência. Informe o seu mandatário acerca de pelo menos que você já realizou, já formalizou, já finalizou o ato da celebração, pelo menos em sede de provas documentais perante aquele cartório, tá, gente? Muitas das vezes, muitos mandantes agem mesmo de má fé. Além de revogar o mandato, eles se antecipam. E olha só, a surpresa não é só para o mandatário, não. Até de repente para outra parte, até para Maria, nesse exemplo nosso, né? Porque tu pode perceber comigo que às vezes tem casais que já convivem, né? No mesmo teto, pode dizer assim, mas tem alguns que não. São noivos, mas moram ainda em tetos distintos. A Maria também, a priori, pensando ela que estava tudo na normalidade, que isso ia acontecer depois de outubro, e nem ela muitas das vezes sabia que o próprio João já havia revogado o mandato e já formalizou, terminou o ato da celebração do casamento. Pode até cambar para uma responsabilização civil, tá? Então, o que eu aconselho aos mandantes? Podem formalizar procurações, é direito, porém, ajam com boa fé. Se resolverem revogar, não precisa informar seu mandatário, mas pelo menos informe a ele acerca daquele precoces, daquela celebração antecipada daquele casamento que de repente vai ser feito. O que era para ser feito em outubro, o mandante resolveu se antecipar agora para setembro. Informe o mandatário. Olha, eu já resolvi, aproveitei e revoguei e já sacramentei todos os trâmites burocráticos aqui nesse cartório. Não é preciso mais a sua presença futura em termos de celebração, que isso já foi feito, tá? Porque se isso não acontecer, o mandatário, se for pego de surpresa no dia que voltar ao cartório, para sua surpresa,
ele entendeu, ficou sabendo que o mandato, além de ter sido revogado, mas que o casamento já foi até formalizado, sacramentado, o trâmite da celebração em termos de provas documentais, né? O mandatário ele pode buscar uma indenização, sim, gente. Isso aí, os nossos processos, muitas das vezes o mandatário busca uma reparação, principalmente por esses contratempos, esses constrangimentos, né? Esses descumprimentos de dever de boa-fé por parte do mandante. Em pelo menos ter comunicado ao mandatário, né, que ele já até se antecipou e celebrou o casamento, tá? Que já fechou perante o cartório todos os trâmites burocráticos em sede de análise de documentos. Infelizmente, a gente vê muito o contrário na prática, tá? Tudo bem, isso que eu estou falando para vocês é o que reza a redação desse artigo aí, 1542, que eu coloquei no material de vocês, e depois vocês vão ler com calma, tá? O mandante pode revogar a qualquer momento um mandato, não é preciso o mandatário saber dessa revogação do mandato, não é preciso. Mas o mandatário tem direito de saber, pelo menos, acerca daquele casamento que foi antecipado, em termos de celebração. É direito do mandatário, para que evite esses contratempos, para que ele não vá ser pego de surpresa, esse mandatário, no dia que ele voltar lá ao cartório, tá? Tudo bem, mandantes? Então, mandantes têm que agir de boa fé nesse sentido, tá? Além disso, além desse casamento por procuração, que depois vocês vão verificar na redação do 1542 em diante, tá? Nós temos um outro casamento. O que é religioso, gente? É porque você, enquanto pretendente, as partes, elas resolveram eleger uma respectiva entidade de natureza religiosa com regras próprias, tá? Como qualquer entidade, vai ter suas regras específicas a cumprir. E ali, o que, que vai acontecer, gente? As partes interessadas, elas vão se habilitar com base nessas regras específicas dessa entidade. Indubitavelmente, levando seus documentos, levando suas provas testemunhais, tá? Assinando documentos, termo de compromisso, pagando taxas, vocês sabem disso, porque eu estou falando habilitação. E não só as partes vão se habilitar nessas entidades religiosas específicas, né? Na Igreja Católica, etc, etc. Como também eu vou aproveitar ali mesmo e me adequar ao ritual da celebração, respeitando também as regras específicas daquela entidade. Aí vem a pergunta que não quer calar. Professor, é o suficiente, depois que eu tiver ingressado com meus comunicados, os meus documentos, ter dado entrada, né, em toda a papelada naquela específica entidade, cumprindo prazos, pagando taxas, etc. Depois disso, eu vou realizar a celebração. No caso, eu não, né? A autoridade religiosa competente. Isso é suficiente? Terminou aí? Eu já posso dizer que os efeitos já foram formalizados, sacramentados, finalizados? Claro que não, né, gente? O ritual religioso é regra própria, mesmo com as suas regras próprias, mas aquela entidade que vai depois fechar o ato da celebração do casamento, o registro depois vai ter que ser averbado lá no cartório de ofício civil competente. Diga-se de passagem, o mesmo cartório que também já iniciou a tua habilitação. Chama a atenção de Vossas Excelências e além de você se habilitar naquela específica entidade religiosa, você também não pode fugir da regra geral da habilitação dos meios, dos moldes ordinários. Normalmente você realiza essa dupla habilitação. Você já inicia com cartório de ofício, cartório civil, e depois você pode tranquilamente se habilitar naquela entidade religiosa, tá? Tudo bem? Então, não é porque eu já finalizei a minha celebração naquela igreja, por exemplo, né, naquele ambiente, que ali já foi finalizado todo o trâmite
que agora já sacramentou, eu não preciso mais do cartório civil para nada mais. Pelo contrário, você vai precisar para garantir a publicidade, para garantir a averbação da sua certidão definitiva de casamento. Quem é que vai te otorgar esta certidão definitiva de casamento é o cartório civil competente. É lá que vai formalizar todo o trâmite, com base naquele ritual de celebração que ocorreu respeitando aquela específica entidade religiosa. Tá? É isso que eu quero que muitas das vezes vocês não esqueçam. Por isso que existe uma redação, acho que até coloquei aqui no material, vou até colar um pouquinho aqui, eu coloquei, né? É o artigo 1516, depois eu convido vocês a lerem, tá? Esse dispositivo ele é muito clássico. Ele já nos informa o seguinte, olha, os efeitos do casamento religioso equiparam-se aos do civil. Efeitos, gente. O que quer dizer efeitos? As consequências, todo o trâmite, o procedimento. Documentos, autoridades competentes, prazos, tá? Assinaturas, assentos, tudo vai ter que respeitar, tudo se assemelha. Só que o trâmite religioso precisará depois ser confirmado no trâmite civil, perante o cartório civil. Do contrário, é possível, tá? Eu posso somente formalizar o ritual no civil sem precisar do religioso. Mas o religioso eu vou precisar depois da sacramentação final do civil, o aval da esfera civil, tá? O que eu quero também que vocês não esqueçam, por favor, até a lei está dizendo aí, depois vocês vão ler com mais calma, tá? O que acontece na prática, muitas das vezes, tem pessoas, olha só, eu acho que você já deve ter ouvido falar nessa história que eu vou falar agora aqui para vocês. Tem casais que muitas das vezes se casaram no civil, mas atualmente eles estão separados, tá? Posteriormente podem ter conhecido uma nova pessoa e já ter inaugurado seu pedido de habilitação em uma entidade específica religiosa. Já deram entrada no novo casamento nos moldes de uma específica religião. E aí, obviamente, também foi sacramentado a celebração desse casamento. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse ato, ele é um ato nulo de pleno direito. Mas por que, professor? Olha, eu acabei de informar para vocês. O indivíduo ele está separado do seu primeiro casamento. Mas a gente verifica muito isso, principalmente em ambientes bem rústicos, né? E isso ainda é uma realidade que a gente vivencia muito. Pessoas que estão separadas, eu posso dizer separadas, né, de fato, mas que resolveram se casar no religioso, um novo casamento, de uma nova pessoa, de um novo parceiro, posso dizer assim. Gente, não pode isso acontecer porque isso é uma situação de bigamia. Somente os efeitos de uma entidade religiosa não será o suficiente para formalizar o ritual da nova celebração. Eu não posso dizer que eu estou novamente com um casamento sacramentado porque eu tenho uma pendência de um casamento anterior, porque eu estou separado. Eu não estou ainda divorciado. Cuidado, tá? Ah, professor, mas ninguém vai saber. Pelo menos no momento, né? Mas em breve vão saber. A Receita Federal vai saber, a Secretaria de Finanças, o Ministério Público, que vai chegar um momento, meu amiguinho, que você vai querer realizar um negócio jurídico. O teu CPF, ele vai te condenar, né? Não tem para onde correr. A Receita, ela é uma fiscal eterna. Se ela entender, se ela verificar, não só ela, como qualquer outro órgão, que realmente o senhor Ari, ele tem um casamento, ele está separado, existe uma verbação que ainda não foi formalizada em sede de divórcio. Gente, esse novo casamento religioso não tem nenhuma validez, tá? E o que é pior, vai ter que ser reconhecido como nulo de pleno direito. É uma situação de impedimento, né, gente? Porque a gente estudou isso, vocês estudaram comigo lá no artigo 1521. Não pode quem já é casado querer se casar de novo. Nem que seja em uma entidade religiosa. Teve um aluno que perguntou: ah, mas ele pode se casar numa entidade. Não, não pode, meu filho. Ele não pode se casar nem no civil e nem em qualquer outra entidade.
Até porque nessa nova entidade religiosa ele vai ter que se habilitar. Ele vai ter que levar os seus documentos, ele vai ter que iniciar todo um trâmite de análise de documentos. Ah, mas pode ser que algumas entidades passem. Sim, pode até ser, né? Que algumas entidades passem até batido, mas lá na frente elas também podem vir a ser responsabilizadas por isso. Permitir um casamento de alguém que ainda está casado. E o que é, como diz a minha prima, o que é pior? E o que é pior? Casado no cível. Tá? Então eu te aconselho, primeiramente, a resolver a tua vida no teu primeiro casamento, te divorcia, procede à separação definitiva dos corpos, né? E aí sim, depois que você obtiver a escritura pública do divórcio definitivo, aí você está livre, desimpedido, né? Para formalizar o seu casamento e qualquer ritual ao qual você pretenda. Continuar no cível, iniciar no cível, depois ir para uma entidade religiosa, depois voltar para o cível. É um ping-pong, né? Porque a entidade religiosa, gente, não esqueçam, você vai se habilitar lá, você vai celebrar lá nos moldes daquele ritual. Mas depois você vai ter que voltar possível, você vai ter que garantir o registro, a publicidade. É um ping-pong, você nunca vai sair possível. Não tem para onde correr. E outra coisa, não esquece. Me lembrei, olhei agora aqui para vocês. Olhei para o rosto de vocês agora. O religioso, uma vez sacramentada a celebração lá, cuidado. Eu tenho um prazo para voltar lá para o cartório no cível, tá? Aquela certidão que o padre, o pastor, seja lá quem for a autoridade religiosa, te entregar, afirmando que naquele dia You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. foi. Estão me ouvindo, gente? Só eu aparecer aqui. A oposição não quer que eu termine a aula com vocês, mas eu amo vocês e eu vou até o fim. Já dizia o velho ditado popular, né? Gente, é porque é o seguinte, aqui nas minhas redondezas, por se tratar uma área de floresta, eu estou aqui na minha casa e tem muitas árvores por aqui. Às vezes dá problema aqui na minha internet. Me perdoe, tá?
por favor, oposição, quem é contra o meu partido, não vão ingressar com impeachment nessas alturas do campeonato, tá? Eu peço, por gentileza, que vocês sejam complacentes, tá? E aí, enfim, em toda... mas é só comigo, Lucas, que está acontecendo isso? Os outros colegas também está acontecendo isso, alguns outros colegas? É porque esse BBB, de vez em quando... Ah, tá. Então me perdoe, tá, queridos? Por favor, não vão me massacrar. Onde eu estou, gente? Ah, tá. Só falando aqui, eu me lembrei agora, falando do religioso, né? Então, a certidão uma vez lavrada pela autoridade religiosa, não esqueço, tá? Só retomando o que eu falei anteriormente. Esta certidão, ela depois que for formalizada pela autoridade religiosa, ela vai ter que estar direcionada, ela tem que voltar lá para aquele cartório, ela tem que ser apresentada, melhor dizendo, lá para o cartório civil, aquele mesmo cartório que iniciou a habilitação. Porque aí o cartório ele vai reconhecer e vai registrar, para que, obviamente, depois ele te entregue a certidão definitiva do casamento. Esse prazo, normalmente, tá, gente, desde o momento da celebração do ritual religioso até o retorno ao cartório, também não pode perpassar 90 dias, tá? É isso que eu quero que vocês não esqueçam. Teve uma aluna que há muito tempo atrás, professor, quer dizer que quando finalizar o ritual da celebração nos moldes religiosos, eu posso dizer que já finalizou o casamento? Posso dizer que de fato sim, mas essa certidão apresentada pela autoridade religiosa depois vai ter que ser apresentada lá na esfera civil para fins de averbação, tá? Porque depois aí sim a certidão definitiva de casamento vai ser confeccionada com base nesse registro. Isso em 90 dias. Quem é que vai levar essa certidão, gente? Os interessados, que agora já são marido e mulher, né? Ou, de repente, a própria autoridade religiosa, ela pode levar tranquilamente essa certidão que expediu lá no dia do ritual, tá? Mas eu só falo aqui para vocês que normalmente é da competência das partes. As partes normalmente levam essa certidão que foi confeccionada no dia do ritual da celebração. E aí apresenta para a autoridade competente, tá? Que no caso é o cartorário, para que depois você venha obter a sua certidão definitiva, certidão de casamento, tá? Tudo bem, então o religioso é o ritual. Regras próprias adequadas àquela entidade específica. Prazos a cumprir, taxas a pagar. Depois vai ter que ser formalizado o ritual da celebração. Após esse ritual da celebração, vai ser entregue ao casal uma certidão. Essa certidão, indubitavelmente, ali lavrada pela autoridade religiosa, que vai outorgar a competência para que depois você volte àquele cartório civil e registre essa certidão para que você venha obter a certidão definitiva de casamento. Quem vai te dar a certidão definitiva não é a autoridade religiosa, e sim é o cartório. Desde que você apresente, antes disso, aquela certidão da própria autoridade religiosa. Não vamos confundir, tá? Quem expede a certidão definitiva do casamento, todo mundo já sabe, é o próprio cartório civil, não é a autoridade religiosa, tá? E por fim, meu povo, minha pova, não esqueçam da última modalidade, que é o casamento celebrado no estrangeiro, perante a autoridade consular ou perante uma autoridade diplomática, tá? Vamos imaginar, por exemplo, que o João, né, o personagem da nossa história, ele esteja lá em algum outro país, lá no estrangeiro. Só chamo o detalhe para vocês de antemão que o tempo de permanência que ele vai estar lá no estrangeiro é de caráter provisório, tá? Cuidado com isso. Ele não está lá de natureza definitiva. Ele está ali numa curta passagem, ou porque ele está realizando uma atividade, um trabalho, enfim, um intercâmbio. Mas, cuidado. Antes disso, ele já deu entrada aqui no Brasil com seu pedido de habilitação, seu casório. Mas aí, pode ser que o casal, né, ele, por exemplo, já esteja lá no estrangeiro e resolva fechar o ritual da sua celebração lá mesmo no estrangeiro. O que ele vai fazer, o João? Ele vai buscar no consulado brasileiro. Vamos imaginar que ele esteja em Nova York, né? Ele vai buscar o consulado brasileiro lá da cidade de Nova York
ele vai se apresentar perante o cônsul de lá, ou perante o diplomata de lá, qualquer uma das autoridades, né? Levando seus documentos, principalmente a certidão de habilitação que ele já tem. Enfim, ele vai apresentar esses documentos para que ali a autoridade consular feche, formalize o ritual da celebração propriamente dita desse casamento. Claro que vai ser lavrado também uma certidão perante aquela autoridade consular. A autoridade vai te dar uma certidão formalizando, indicando que você esteve ali presente naquele dia, naquele horário, e você sacramentou o ato da celebração do seu casamento. Porém, cuidado com o detalhe. É válida essa certidão enquanto, obviamente, você não tiver retornado ao Brasil. Enquanto você estiver, obviamente, lá nos Estados Unidos, para todos os efeitos, você está casado, tá, gente? Agora, cuidado que eu vou dizer. Esta certidão, uma vez transladado, o que é transladar uma certidão? Transferir, né? A partir do momento que você voltar ao Brasil, você vai ter que transferir esta certidão, você vai ter que apresentar esta certidão que foi lavrada pela autoridade consular. Você deverá apresentar onde? Naquele cartório de ofício competente que você inaugurou a sua habilitação prévia do seu casamento, tá, gente? Então, vamos imaginar, por exemplo, que o cidadão aqui, ele mora em Belém. O João, né? O João mora em Belém e tal, mas ele foi lá para os Estados Unidos fazer um trabalho e resolveu já dar entrada na sua celebração e teve êxito lá perante o consulado. Mas a partir do momento que ele voltar para o Brasil, para sua cidade de origem, gente, ele vai ter um prazo para que pelo menos venha oficializar o registro, a apresentação daquela certidão pela qual foi outorgada perante aquela autoridade consular. Qual é esse prazo, gente? Ele tem 180 dias, né, professor, para que ele se apresente no cartório da cidade dele, que é Belém do Pará. 180 dias, 6 meses, né? A contar de onde, gente? A contar justamente do retorno dele, da data do retorno, tá? Se ele voltou hoje para o Brasil, que de hoje? Hoje é 17, né? Se ele voltou hoje para o Brasil, precisamente para Belém do Pará, ele tem, a contar de hoje, 180 dias para voltar ao cartório de origem que ele se habilitou e apresentar aquela certidão do tabelião, que está figurando lá nos Estados Unidos, o tabelião, né? Que é o consulado, tá? Aí teve um aluno, mas para que ele vai ter que apresentar, professor, essa certidão? Porque ele vai querer buscar a certidão definitiva do casamento, né, gente? Ele vai querer que seja reconhecido o casamento aqui no Brasil, óbvio. É o registro, é a verbação, é a publicidade, tá? Ele voltou para a pátria mãe. Ele precisa registrar, ele precisa garantir a publicidade desta certidão que foi outorgada para ele lá perante uma autoridade consular. Só que para garantir esse registro aqui no Brasil, ele tem que voltar ao seu cartório de origem, que me parece que é Belém do Pará. Aí teve um aluno que me perguntou assim, professor, mas ele vendeu a casa dele de Belém enquanto ele estava lá nos Estados Unidos. E agora? Ele não tem casa no Brasil. Para onde ele vai? Gente, a lei também diz o seguinte, né? A doutrina, a jurisprudência. Aquele ambiente, aquele município, aquela cidade que ele, a partir do momento que voltar ao Brasil, que passar a residir, que na verdade é o cartório do primeiro ofício, né, daquela cidade. Vamos supor que ele elegeu Macapá, né? Ele saiu de Belém, vendeu a casa dele, passou 4 meses nos Estados Unidos, ele vendeu a casa dele durante enquanto ele estava lá nos Estados Unidos, né? Ele está sem teto aqui no Brasil, mas ele tem projeto de voltar. Já celebrou o casamento dele lá no consulado. A partir do momento que ele voltar para o Brasil, vamos supor que ele elegeu agora a nova cidade para morar, que é Macapá. Quando ele voltar para o Brasil, ele tem 180 dias a contar justamente da data do retorno para ele buscar o cartório do primeiro ofício de Macapá e apresentar aquela certidão lavrada pelo cartorário de lá, que funciona como consulado, né? Aquela certidão lavrada pelo consulado, tá, gente? Por que ele tem que apresentar essa certidão? Porque precisa garantir o registro. O casamento tem que ser reconhecido no Brasil e nada melhor do que você apresentar a certidão da autoridade de consulado
Lá no cartório, porque ele vai averbar o cartório, ele vai te dar depois a certidão definitiva do casamento. Agora teve um aluno também, professor, esse passado de 180 dias. Ele chegou no Brasil, foi para Macapá, comprou uma nova casa, enfim, com a sua esposa, né, que os dois se casaram lá fora. E agora, professor, ele passou do prazo e vai ter que fazer tudo de novo. Vai ter que fazer uma nova habilitação, vai ter que procurar um novo cartório, que agora vai ser da sua nova cidade, né? Gente, ele vai ter que começar do zero. Já pensou se habilitar tudo de novo, meus queridos? Detalhe, ó, com muito mais onerosidade, ele vai ter que pagar multa, emolumentos, meus amigos, vai ser um trabalho. O que estava em andamento vai ter que parar e recomeçar. É como se fosse uma interrupção de prazo, né? Você vai ter que começar do zero, tá, gente? Então, cuidado. Quem pensar casar lá fora, pessoal, eu quero casar numa ilha, tá, lá no cartório, que vai funcionar lá como consulado brasileiro, lá nas Ilhas Maldivas, lá na capital Male. Sim, beleza. Vai buscar o consulado brasileiro, leve seus documentos, principalmente aqueles que você já apresentou aqui no Brasil, sede de habilitação, principalmente leve sua certidão de habilitação, tá? Busque o consulado brasileiro de lá, celebre o seu casamento perante o consulado, que eles vão te entregar depois uma certidão, tá? Que ali está comprovando a tese que você se fez presente e confirmou perante o cônsule a sua condição de cônjuge, perante a sua também cônjuge, tá? Agora, não é o suficiente, porque depois que você voltar ao Brasil, você vai ter que garantir o registro, a publicidade e a eficácia desse documento, dessa certidão que você já tem consigo, né? E aí você tem um prazo para fazer isso, porque se você passar de 180 dias da data do seu retorno a contar, né? Você vai ter que se habilitar tudo de novo. E aí é mais oneroso, é mais prejudicial, é mais problemático, tá? Isso que eu estou explicando para vocês, eu estou falando assim de uma forma bem tranquila, bem simples. Tudo isso está rezando na redação do artigo 1544, tá, gente? Depois você vai ler com calma o artigo 1544. Eu estou olhando aqui também, e nós temos a regra também da resolução do CNJ, né? Que fala justamente desse translado de certidões, que o cartório, ou seja, o consulado de lá depois vai transferir essa certidão para o novo cartório de ofício aqui do Brasil, que é o cartório competente que vai depois fechar esse ritual da celebração, que vai depois te otorgar a certidão definitiva, tá? E o artigo 18, parágrafo 1º e 2º da LINDB, é a regra do divórcio. Eu ainda não vou comentar hoje com vocês essa regra. Eu vou comentar essa regra quando a gente estudar o divórcio lá na frente, lá na próxima semana. Aí eu vou retomar essa discussão, tá? Assim como você pode se casar lá no estrangeiro, mas também você pode se divorciar no estrangeiro. Nem tudo são mar de maravilhas, né, queridos? Às vezes pode ser tempestades, né? Aí você já está lá mesmo no estrangeiro, não aguenta mais a mulher, né? E aí você pode já querer se divorciar lá mesmo nos Estados Unidos. Como é que isso vai acontecer, professor? Aí eu vou explicar isso para você quando a gente estudar divórcio, tá bom? Tudo tranquilo, gente. Beleza. Cadê o Saulo? Não está aí em sala? Ele queria falar comigo, tá? Olha, na próxima semana a gente vai fechar esse capítulo, tá? Eu espero já fechar. Ainda preciso falar do divórcio para vocês. E aí, não esqueça que na próxima semana eu já vou colocar o novo material de postagem, tá? Que o novo material de postagem correlacionado à nova atividade, do capítulo 3, tá? Aí na outra semana eu vou postar, aí vocês vão ter um prazo para me entregar, e aí verifique na nota de vocês que eu já corrigi a atividade número 1 e a atividade número 2, tá? E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à inteira disposição. Fale para o colega, que eu não estou vendo aqui o Saulo, tá? Que ele me mande um e-mail se tiver algum probleminha, etc., de lançamento de notas. Me mande, formalize, que aí eu vou tentar corrigir, tá? E informe também que eu vou precisar da confirmação da turma, tá? Se vocês querem realmente uma tentativa de uma aula presencial, tá? A gente fazer uma transição, né? Lá para o presencial de uma forma segura. Não se preocupem, quem não puder ir, não haverá frequência. Eu vou transmitir a aula de lá da nossa sala de aula, para vocês que estiverem aqui
no ensino remoto, tá? Eu só estou fazendo isso como uma espécie de uma sintonia, de uma transição, tá? Mas aí eu vou avisar a coordenação, a nossa sala vai ser preparada com toda a segurança, normas de padronização, de segurança que a gente já sabe, tá bom? Certo, gente? Meu e-mail você já tem aí. Informe por Saulo depois de me mandar o e-mail, que ele queria falar comigo, mas ele não está aqui agora, tá? E aí eu já passei um pouquinho do horário. E aí diga para ele formalizar para mim por e-mail o parecer da turma, tá? Se realmente vocês querem ou não retornar para o presencial, pelo menos uma aula ou duas. Não toda semana, tá, gente? A gente vai revezar, uma semana sim, uma semana não, tá bom? Avise o Saulo, tá certo? Que eu vou esperar o e-mail dele, porque ele é o representante, tá bom? Os demais, muito obrigado por comparecer. Mais tarde, no máximo até amanhã, eu vou deixar salva essa aula aí para vocês. Apesar do nosso teve umas falhas aí no sistema, mas qualquer dúvida me mantenha informado, que eu tiro as dúvidas para vocês, tá? Um abraço, meus queridos. Excelente noite. Ana, Isabelle, Lucas e os demais, tá bom? Muito obrigado. A gente se vê na próxima semana. Avisem o Saulo que eu vou esperar o e-mail da turma. Avisem ele